Olá! Bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras e um Feliz Natal, meus amores! Tem mais um vídeo ainda esse ano, então vocês não vão se ver livres de mim tão cedo. Mas me contem aí como é que foi a ceia de vocês, como que foi o almoço de Natal. Hoje a gente tá no horário alternativo porque é nosso especial de Natal. E antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo se você não for inscrito, deixar o seu like e ativar o sininho para receber sempre as nossas notificações. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o retorno de Mary Poppins, um review desse filme maravilhoso. Eu vou tentar dar o mínimo possível de spoilers para que você possa ir ao cinema assistir e sentir a magia do que é esse filme. E se eu fosse você, eu ia logo, porque na sala que eu fui tinham apenas 13 pessoas no lançamento do filme, gente. Como pode? Fim de semana de estreia. O Brasil não tá pronto pra Mary Poppins. Quando a Disney anunciou que ia ter esse filme, eu confesso que eu fiquei meio com medo, porque quando se mexe num clássico, a gente acaba deixando elementos do clássico sem colocar no filme atual e você acaba meio que sujando a memória de um clássico imortalizado como é Mary Poppins dos anos 60. Só que a Disney conseguiu transportar, eles conseguiram fazer o impossível, gente. Eles conseguiram transportar a magia de 1964 para 2018, esse período das trevas em que a gente vive, em que tudo é computadorizado. A minha primeira surpresa grata, assim, surpresa maravilhosa que eu tive com esse filme foi a própria Emily Blunt. Gente, a Emily Blunt tá divina como Mary Poppins. Eles não teriam como fazer uma escolha melhor. A Julie Andrews foi fabulosa no primeiro, isso sem dúvida, ninguém contesta isso, a mulher ganhou o Oscar. Mas a Emily Blunt conseguiu dar características próprias dela para Mary Poppins sem nenhum prejuízo para a personagem. Você assiste esse filme, você assiste o primeiro, você vê Mary Poppins, você vê duas Mary Poppins. Ainda narcisistas, ainda que fazem mágica e não explicam porquê. Tudo aquilo, praticamente perfeita. E a Emily Blunt conseguiu fazer isso, praticamente perfeita. E aqui eu vou fazer um elogio à dublagem brasileira, porque eu fui assistir dublado, agora eu quero ver legendado, porque o que me fascina também nesse filme é o sotaque britânico deles, mas a dublagem brasileira tá fantástica, gente. Eles escolheram muito bem quem dublou cada personagem. Até nas músicas, tá uma coisa maravilhosa. A Bruna Guerin, que fez a Mary Poppins, o Leandro Luna, que fez o Michael, e o Thiago Machado, que fez o Jack, a Andressa, que fez a Meryl Streep, a Topsy, estão perfeitos. Eles conseguiram imprimir muito sentimento na voz dos personagens. Aliás, Jack é um personagem novo, que eu via o trailer antes, eu jurava que ele tava ali pra fazer o papel do Bert, mas ele é como se fosse um Bert. Mas ele não é o Bert. Inclusive, ele conversa com a Mary Poppins sobre isso. Ela cuidou dele quando ele era criança. E ele lembra dela, ele sabe de toda a magia dela. Então ele tá ali com co-estrela pra Mary Poppins, assim como o primeiro. O filme novo se passa 24 anos depois do primeiro Mary Poppins. Ele se passa nos anos 30, em plena Grande Depressão, que foi uma das maiores crises econômicas do mundo. Londres está tentando se recuperar disso. O Michael, que era uma criança no primeiro filme, agora trabalha no mesmo banco que o pai dele era acionista, só que ele é caixa, porque na verdade ele é artista, ele tá trabalhando lá porque ele precisa de dinheiro pra família. Ou seja, diferente do clássico, eles modernizaram inclusive a história, a forma de contar a história, que eu achei muito bacana pra trazer a Mary Poppins pra essa geração nova. Tem uma subtrama nessa história que acaba sendo o fio condutor de tudo até o final, mas durante a história a gente ainda tem a Mary Poppins brilhando, tem os números musicais, tem a forma como ela conduz tudo, porque no primeiro filme, convenhamos que a gente não tinha assim uma subtrama, né? Aconteciam muitas coisas lá, mas o foco mesmo da Mary Poppins no primeiro filme era fazer o George enxergar o que realmente importa na vida e dar valor pra família e se tornar uma nova pessoa. Só que ele não era um vilão, né? Ele era cômico até, as coisas dele. Ele não gerava nenhum tipo de sentimento ruim no espectador. E agora não, agora tem um vilão autodeclarado, que eu não vou falar quem é, porque vocês têm que descobrir assistindo o filme. Ele inclusive não apareceu nos trailers, então a Disney quer manter o suspense em relação a isso. E os adultos têm que lidar com problemas burocráticos que são decorrentes de uma perda pessoal da família Banks, né, que vocês já devem ter visto que a esposa do Michael morreu, então ele ficou com 3 filhos, e da Grande Depressão.
que abalou a Europa, abalou os Estados Unidos, abalou o mundo. Então eles estão tendo que resolver esses problemas burocráticos quando chega a Mary Poppins para ajudar as crianças da família Banks. E quando ela fala as crianças, que isso também tá no trailer, eu não estou dando nenhum spoiler, ela não tá falando só dos 3 filhos do Michael, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado quando eu fiz aquele vídeo falando sobre, que eu vou deixar o card aqui, sobre as curiosidades do filme, e eu dei uma pesquisada, eu vi que não vai ter nenhuma música original, não teve nenhuma música original. Falei, gente, como é que eles vão manter a magia do clássico sem músicas originais, sem músicas de 64? E eles conseguiram fazer isso muito bem. As novas músicas são tão boas quanto, tem umas assim emocionantes que só de lembrar eu já quero chorar. Aliás, a mensagem desse filme tá... Nossa, eu já choro muito fácil no cinema, né? Quem assistiu os stories da Orelhas e Tiaras viu que... gente, eu me emocionei muito. Mas eles conseguiram fazer músicas tão boas quanto. Inclusive tem ali uma citaçãozinha a uma das músicas mais famosas. Então se você prestar atenção, você consegue ouvir ali o badalar de uma das músicas em um dos momentos do filme que eu não vou falar qual é. A grande mensagem do filme é uma mensagem assim de positividade, da gente enxergar as coisas por outro lado em momentos de crise. Algo que eles precisaram muito ali. Isso ficou muito claro, principalmente na cena da Topsy, que é a Meryl Streep, que é uma prima da Mary Poppins, que ela aparece em uma cena, mas é uma cena grandiosa, maravilhosa, com um número musical assim, formidável. E isso também é o que ajuda eles a solucionar os problemas. Enxergar as coisas por outro lado. É possível assistir a esse filme sem ter visto o primeiro? É. Mas o que eu aconselho é que você dê uma olhadinha no primeiro, que tá na Netflix, até pra você pegar algumas referências que só vão ser percebidas por quem assistiu o primeiro filme. Por exemplo, a solução mágica pro plot da história, que, aliás, eu não sei se eu tô muito viciado em filmes da Disney, eu realmente tava meio óbvio, mas desde o início eu já tava mais ou menos imaginando como que seria esse plot. Onde eles achariam uma coisa que eles estavam procurando, mas eu não imaginava que teria esse plot, porque o plot realmente da história acontece por conta de uma coisa que o Michael fez quando era criança. Então, tipo, eles contam isso no filme, então se você não assistiu o primeiro, você vai entender. Mas se você assistiu o primeiro, meu amor, você vai rever a cena inteirinha na sua cabeça e você vai falar: caramba, e 24 anos se passaram, e é verdade. Ou seja, eu tento ser imparcial aqui no canal, fazer críticas positivas e negativas aos filmes da Disney. Vocês viram que eu fiz isso com o Quebra-Nozes, que o card tá aqui, pra quem não viu. Eu fiz isso com Christopher Robin, que eu também vou deixar um card por aqui. Eu fiz isso com Os Incríveis 2, que foi outro filme desse ano. Mas esse eu não consegui, gente. Eu não consegui enxergar um aspecto negativo. E assim, é porque ele cumpre 2 missões muito, muito importantes. Ele cumpre a missão da nostalgia, para quem gosta do clássico, e ele cumpre a missão de trazer a história para os tempos atuais. Eu fui junto com a minha irmã assistir. Minha irmã não tinha assistido o primeiro. Ela começou a assistir comigo e dormiu. Ela foi assistir esse filme no cinema e ficou até o final, gostou muito do filme, só que claro, né, ela não tem aquela visão que a gente tem da Disney, então algumas cenas típicas da Mary Poppins, ela, nossa, que viagem, e eu, ai, que lindo. Então eu acho que eles conseguiram cumprir os 2 papéis, tanto uma criança quanto um adulto vão ficar muito entretidos, eles conseguiram contar a história da Mary Poppins de uma forma mais atual, mesmo não sendo um remake, deixando bem claro, não é um remake, é uma continuação clara do primeiro filme. E eu espero que tenham mais continuações, porque a senhora P.L. Travers deixou muitos livros. Disney, faça outros filmes. Mas para isso vai depender do nosso empenho, né? Se for depender da bilheteria que teve no cinema que eu fui. Digam o que vocês acharam do Mary Poppins. Eu quero saber, se você já assistiu, o que você achou. Ou se você não assistiu, qual sua expectativa? Qual sua música favorita? E, bom, a gente se vê em mais um vídeo esse ano e depois só em 2019 com muitas novidades. Siga lá no Instagram e no Facebook que eu vou deixar as novidades todas por lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, o próximo vídeo sai no horário normal dele. A gente se vê lá. Muito obrigado por ficar até aqui comigo. Tchau, tchau!